Coragem, coragem, avante sem temer. Jesus está pertinho de buscar a mim e também você. Coragem, coragem, avante sem temer. Jesus está pertinho de buscar a mim e também você. Irmão, as lutas têm... Muito bom dia, amado ouvinte da Rádio Comunitária de Matanda. Está no ar o programa Fé para Vencer a Fé que Vence o Mundo. O programa que está no ar de todas as quarta-feiras, às 18 pontos, volta no ar no domingo como hoje, às 8 pontos. Deus abençoe, amados irmãos que está em sintonia neste momento. Deus abençoe aos nossos irmãos e em vários lugares, mencionando aos irmãos de Nharxonga. Deus abençoe ricamente ao nosso querido irmão Mateus Massassanyani, aos irmãos de Mecuzi, nosso querido pastor Maregre. Deus abençoe aí, Júlio suas ovelhas. Também não esquecendo aos irmãos de Mecuzi Paz, nosso querido irmão Mateus Tivane. Deus abençoe ricamente aí. Não esquecendo aos irmãos de Mapalanhanga, de Magimba, ao nosso querido e o pastor Faera. Deus abençoe o nosso querido pastor Faera, junto às suas ovelhas aí. Deus abençoe aos irmãos de Metuxira, o nosso querido pastor Raul Luiz. Deus abençoe. Não esquecendo os irmãos de Cura, o nosso querido pastor Santo. Deus abençoe. Também não esquecendo o irmão pastor Ameco, lá em Metuxira também. Deus abençoe ricamente, meus irmãos. Hoje não esquecendo, temos uma tremenda mensagem. O nosso querido pastor Moisés Agostinho Mutunzi, ele vai falar o tema quando eu chegar aqui mesmo. Daqui a pouco estarei introduzindo ao nosso servo. Você fique preparado aí na sua casa, prepare a sua caneta, a sua Bíblia, o seu caderno. E nós juntos, daqui a pouco, vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso querido pastor Moisés Agostinho Mutunzi. E chame a sua família, o seu amigo. E caso ter dúvida ao longo da pregação, envie a sua mensagem. Ligue e participe depois da pregação. Nosso será a verdadeira festa do Natal. Ei, a verdadeira festa do Natal. Daqui a pouco estará introduzindo esse tema ao nosso querido pastor Moisés Agostinho Mutunzi. Fique preparado, você não pode perder. Não pode perder essa tremenda mensagem sobre o Natal. Hoje o mundo está comemorando. Está comemorando o Natal. O fim do ano está chegando. Está chegando o fim do ano. Outros estão comemorando que dia 25 já acabou. Agora, hoje vocês vão ouvir a verdade. O verdadeiro festa do Natal. Deus abençoe o nosso querido pastor Moisés. E meus queridos irmãos, chegando nesse momento, vou introduzir o hino somente de crer, tudo é possível para introduzir o nosso céu.
chegamos neste precioso momento, tempo mais crucial, tempo de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós bem sabemos que se estamos aqui pela graça de Deus. O Senhor é que deu-nos essa graça. O Senhor é que mora na cruz e nos trouxe essa graça, essa libertação total e completa. Queremos agradecer por isso, Senhor Deus. Que Deus continue nos ajudando em todos os nossos trabalhos, em tudo que nós formos a fazer, o Senhor esteja à frente. Neste tema de hoje, meus queridos irmãos, amados e preciosos, é a verdadeira festa do Natal. Este aqui é o tema. A verdadeira festa do Natal. Estamos a comemorar o Natal e nós temos que saber o que nós estamos a comemorar. É bem que eu dou graças a Deus a alguns que conseguiram pelo menos mudar e dizer que é dia da família. Bem, mesmo assim, é dia da família, sim. Mas qual é a base bíblica que sustenta que é dia da família? Essa é uma pergunta. Se é o dia em que muita gente regozija, temos que ter base bíblica. Vale a pena, a Bíblia diz em Apocalipse 2, que não podemos acrescentar nem tirar. Tem praga, tem sanções para os que fazem isso. Acrescentar ou tirar várias palavras na Bíblia. Então nós queremos saber o 25 de dezembro. É dia de família? É dia de nascimento de Jesus Cristo? E por que é que nós temos que comemorar? Ou o que deveríamos fazer sobre este dia? Bem plasmado por nós, porque na Bíblia não existe, de Gênesis até Apocalipse, não existe nenhuma parte da Bíblia que está escrito que 25 de dezembro é o dia de nascimento de Jesus Cristo, que 25 de dezembro é dia da família. Não existe nas Escrituras Sagradas. Nós temos que ser sim, sim, não, não. É a Bíblia. Tenho dito muitas das vezes, fico mais feliz eu ter meus problemas do que eu levar a Bíblia a usar como um instrumento de autodefendermos dos meus erros. Isso será gravíssimo na presença de Deus. Eu tenho que assumir dos meus erros feitos por mim, não usar minha Bíblia para eu conseguir me acomodar. Deus não ficaria feliz comigo, eu tenho certeza disso. Também não poderia ficar feliz consigo. Eu lembro uma passagem, o profeta diz que eu não gostaria que meu inimigo fosse até o inferno. Bom, significa que lá no inferno não é uma boa coisa, lá não tem um bom convívio. As pessoas podem pensar isso como fosse uma coisa qualquer, mas é uma verdade. O inferno não é um lugar para você ficar satisfeito. Como fosse um cemitério, não ia ficar feliz lá no cemitério, a conviver lá, fazerem festas lá. Porque o lugar não é um lugar mau, não é um lugar sujo, não é um lugar como nós podemos imaginar. É um bom lugar porque todos nós devemos descansar lá. Mas ninguém deseja. Ninguém deseja. Então, o profeta diz que também não desejaria que o inimigo fosse para lá. Porque é um lugar muito ruim. É um lugar que não agrada a ninguém. Ninguém pode ficar feliz naqueles tipos de lugares. Então, melhor é nós usarmos um medicamento mais duro para curarmos a ferida. Porque é este medicamento que trará a vida para a pessoa. Um bom médico é aquele que cura, mesmo que tipo de medicamento o seu paciente, mas a vontade do médico é ver o paciente curar. Então, se você crê em Jesus Cristo e crê na palavra de Deus, então vamos. Isaías 9:6. Vamos juntos examinar as Escrituras. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. Isto foi no Antigo Testamento. O profeta Isaías profetizar o que se esperava acontecer antes de acontecer. Então,
Ouçamos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe. Esse menino não é um menino como nós pensamos hoje. É um menino, não é menino, é um príncipe. E se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este menino é. Então vamos ouvir em Lucas 2:10. Continua dizendo aqui a Bíblia. Você lê comigo também. Lucas 2, começando no 10 até 11, diz: E o anjo lhes disse: Não temais, isso no Novo Testamento, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo mundo. Graças a Deus. Para particulares, para todo mundo. Eu, você, inclusive aqueles que, como eu disse, eu ficaria feliz de ver até aqueles que não me querem, não me amam, irem para o inferno. Porque tudo isso veio para nós. Eu e você. 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador. O anjo falando, que é Cristo. Viu bem? O que é Cristo? O que é Cristo? Cristo é Deus. Cristo é um espírito, é um poder, é uma autoridade, é um príncipe. Nós todos conhecemos. O Senhor. Em Lucas 1:26-33, vejamos só e examinemos bem. Eu repito, em Lucas 1:26-33. No 26 diz: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Deus é quem enviou. 27. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. É uma linhagem, lê isso em Mateus 1, só para ver Deus tem a linhagem. Lembrando-nos do princípio, Deus tem a sua linhagem. E a linhagem de Deus sempre obedece a palavra de Deus. O dele é José, que obedeceu à voz de Deus através do seu anjo. E o nome da virgem era Maria, também da mesma linhagem. 29. E entrando o anjo onde ela estava, Maria disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu. Oh, graças a Deus. 29. E vendo ela, o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela também ficou entusiasmada. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, pois lhes o nome de Jesus. Você, se ler lá como eu disse na TV, você vai ver quem é este Jesus. 32. E este será grande, pequeno, criança, como nós pensamos, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E
Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, Cristo, em forma de carne, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado de Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada de estéril. Preste atenção aí. Os meses que nós citamos se bate a criança, quantos meses deve ser assim. E vocês pensando bem, fazendo os cálculos, vocês vão ver que não está batendo neste dezembro. Isto foi o homem que está crescendo. Isto não vem de nascer de justiça. Mas eu deixo que a Bíblia fale, senão eu vou dizer que é ele que falou. Então pegues em Mateus 1, 18, 25, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Mesmas palavras. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20. E o projetando, ele disse: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Isaías 23, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. O cumprimento das primeiras cartas de São João 5:20, 24, a mesma carta de Mateus. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, frise bem. Jesus não é filho de José. Como nós adoramos José, adoramos Maria. Esses também precisam da graça de Deus. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e constituiu o nome Jesus, como foi dito pelo anjo. João 1, 9 até 10 diz: ali estava a luz. Quem é essa luz que ilumina a todo homem que vê ao mundo? Estava no mundo. Quem é esse que estava no mundo? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu até hoje. Deixando de dizer que ele é Deus, nós continuamos a dizer ele é filho de Deus. Ele é um Deus encarnado. São João 1,14. Ele se fez carne, o Verbo. E esse Verbo de São João, nas cartas, como havia dito, nas cartas de São João 5,20. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejamos. Por que nós temos que fazer Natal? E para o quê? Se é dia da família ou se é dia do nascimento de Jesus. Resumindo, 21. Agora, acabamos de passar por dois feriados principais, os quais sabemos aqui na América que são o Natal e o Novo Ano. Não é realmente o Natal. Não é realmente o Natal. É um dia que separamos, naturalmente, nós sabemos que não é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos todos.
Ele não poderia ter nascido. Quem? Jesus. Prestem muita atenção, meus amados irmãos. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Porque é tão frio ali em cima que os pastores não poderiam estar ali em cima na colina. E assim por diante. E se você já esteve alguma vez na Judeia, seu irmão já viajou, muitos pastores hoje viajam para lá. Vamos pegar, aliás dizem, vamos buscar as bênçãos. As pessoas até pensam, você está sabendo, está pidoreira. Meu Deus que está nos céus. Dom Deus dá a ele gratuitamente, está escrito. Deus te dá dom. Dom não precisa você esforçar. Eu, não. Se tem dom, é dom que Deus te deu, meu irmão. É dom mesmo. Não precisa ir viajar para a América, ir viajar para a Judeia, Israel, ir aí na água, não sei como que, buscar água, fazer cheio de firmes, para enganar o povo de Deus. E outro pecado este que está sendo cometido. Meu tema hoje não é este, mas essa é a verdade. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque o dia é tão frio ali em cima, que os pastores não poderiam estar ali em cima, não poderiam ser cuidados. E se você já esteve alguma vez na Judeia, por volta dessa época do ano, você sabe que isto não podia, isto não aconteceu durante o inverno. Está aí, isto não aconteceu durante o inverno. Mas a opinião é que sucedeu por volta de abril ou maio, quando nasceram os cordeiros. Jesus é cordeiro que Deus deu a nós para que ele salvasse o seu próprio povo. Você não reclamou quando ele estava sendo fala isso. E como ele veio segundo a natureza, exatamente como os cordeiros normais nascem. Ele era o cordeiro de Deus e ele nasceu durante aquele tempo em que os cordeiros nascem. Mas não creio que ele se importa com o dia em que estabelecemos, porque o verdadeiro dia é desconhecido. Que fique claro. Os estudiosos da Bíblia podem investigar isso. Se encontrarem, me tragam um só versículo que afirma que é 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. Se encontrarem, me tragam. Diga, pastor Moisés, você mentiu. Está aqui a referência da Bíblia. Jesus foi nascido no dia 25 de dezembro. Eu direi, graças a Deus, pelo menos me ajudou também. Eu já tenho mais um versículo para dizer que avancemos com 25 de dezembro como dia de nascimento de Jesus. Mas caso que não tenha este versículo, então não vale a pena fazermos coisas da nossa cabeça e levarmos um povo a um cativeiro, arrastando-nos com várias doutrinas que poderá levar este povo a um caos, a um momento difícil. Só despertar já estão lá no inferno. Como eu disse anteriormente, o inferno é o lugar mais perigoso de todos os lugares. Não há lugar que Deus preparou para os ímpios como o inferno. Não existe. Se com esse calor só nos sentimos mal, com este calor, com essa temperatura, com a vida que estamos a travar na terra enquanto vives, é mais difícil. Imagine lá o inferno que se fala. Como lá está a mesma coisa. Imagine lá, fica a meditar também. Como estão as coisas lá no inferno? As coisas estão como mesmo? Tenta lá puxar isso. Se essa vida está te complicando, e lá? Como estão as coisas? E essa palavra é essa que vai nos julgar. Essa Bíblia que nós carregamos, temos posto nos nossos sovacos, andamos com ele a gingar, até servir de cabeceira também a Bíblia. Meu irmão, é o único livro que foi feito que não teve nenhuma brincadeira. Um livro mais sábio é a Bíblia. E essa que nós estamos lendo. Mas é uma comemoração do seu dia de nascimento, sim? E em vez de fazermos uma comemoração,
é um dia de adoração a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para nós. Sim, temos uma celebração, vem? Nós estabelecemos o Natal e não é uma celebração. Você poderia celebrar o aniversário do Washington, ou o aniversário de Lincoln, ou o aniversário de qualquer pessoa que você precisar. Mas o Natal deve ser um dia de adoração. Adorar o quê? Esta pergunta que eu lancei. A verdadeira festa do Natal. É isso que nós temos que procurar saber. Porque as pessoas já mudaram isso. Até ladrão também fica satisfeito. Ladrão fica satisfeito também nesse dia. E nem se arrependeu ainda. Prostitutas ficam satisfeitos nesse dia. Nem se arrependeram ainda. Criminosos ficam felizes também nesse dia. Nem se arrependeram ainda. Então temos que saber o que Deus está a precisar quando chega esse dia de comemoração familiar. Que se chama o dia do Natal. Que nós próprios estabelecemos. Escuta o que disse a Bíblia aqui. Disse, mas o Natal deve ser um dia de adoração. Mas nós temos distorcido e feito disto um dos maiores dias de comércio. Até as pessoas se matam por uma coisa de alguns minutos que nem está estabelecido na Bíblia. Até as pessoas se fetiçam com uma coisa que nem está estabelecido na Bíblia. Até as pessoas se perseguem, se odeiam, se falam mal. Sentam na mesa só para falar a vida de alguém. Sujar a vida de alguém. E dizer que estamos a comemorar o Natal. Irmãos, eu não sei o que vai ser naquele dia quando Cristo voltar. O dono desse dia que nós estabelecemos. O dia em que Ele vier julgar o mundo. Eu não sei o que será. Porque Ele disse que irá julgar com justiça. E Ele é a justiça. E Ele é a justiça e a paz. A festa não seria deste gênero. Deus não nos chamou para nós termos esta festa de irmos comemorar para falar mal de alguém. Deus não nos chamou para essas festas para nos odiarmos. Deus não nos chamou, se existe isso nas Escrituras. Não existem. Para se perseguir, para roubar em casa de alguém, para fazer crimes. Deus não escreveu isso, não existe isso. Isto vem da cabeça de pessoas distorcidas, preparados para o inferno. E nós os cristãos ainda não despertamos que este dia é um dia especial que poderia ser para orarmos, agradecermos, chorarmos, arrependermos, nos unir mais no amor de Deus. Lembrarmos que houve alguém que nasceu por causa dos meus pecados. Lembrarmos que houve alguém que foi morto por causa dos meus pecados. E hoje se vivo pela graça de Deus. Mas as pessoas se esqueceram. Quantas pessoas ontem sofreram, passaram momentos difíceis, choraram. Outros estão a dizer que eu estou a festejar, estou a passar dia 25 de dezembro, enquanto roubou a galinha de alguém. E o outro, dono da galinha, está a chorar. E você diz que estou a festejar dia 25 de dia, o nascimento de Jesus, dia da família. Que bênção Deus vai dar ladrão lá na família a comer galinha, que essa galinha seria daquela família, que também prepararam para comer. Que bênção terá enquanto você está comendo um cabrito roubado? Que bênção que você vai ter, que graça que Deus poderá ter, que misericórdia Deus poderá, enquanto que todos esses bens que estás a comer, a festejar naquele dia, veio de caminhos errados. Esse Deus não é para isto. Esse Deus não é Deus de brincadeira. E Deus não se habitua. Se soubéssemos nós todos termos essa consciência, sabermos que Deus não, Ele está cheio de misericórdia. Misericórdia com gatunagem? Não. Misericórdia a falar mal na mesa, com famílias, amigos? Não. Deus não fará isso. Esta não é verdadeira festa que Deus precisa. Se quer festa, vai aí
no seu familiar, amigo, seja quem for, senta, alegre-se. Como disse a Bíblia, se alegrei-me quando me chamaram também para fazer parte daquele grupo, onde é que se falava a palavra de Deus. Mas agora um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher nascido de novo sabe que isso está errado. Porque existe vida dentro de você. Esta vida que você tem é desse Jesus que nós falamos. Quem deu é Ele. Quem morreu para essa vida é Ele. E precisa ser respeitado. Se queremos comemorar, não está mal, não está errado, não está. Pois embora que não está escrito nas Escrituras Sagradas, mas não está errado. Lembrando dele, como ele disse, faça isso, lembrai de mim. Seria um dia de alegria, de arrependimento, dia de reconciliação, dia de alegria mesmo, de verdade, sem fingimento. Hoje os familiares se juntam, cheio de fingimento, mostrando que se amam enquanto ninguém está a amar ninguém. Tudo fingido, cheio de hipocrisia. Deus vai abençoar assim. Primeiro a Bíblia diz que arrependei-vos. Essa Bíblia foi dita isso por Deus, foi escrita por Deus. A Bíblia é Deus que estabeleceu. Arrependei-vos. Primeiro, perdoai-vos, para que a graça de Deus esteja sobre nós. Hoje você sabe que fez mal para este e abraça, diz boas festas, que Deus esteja consigo a lhe dar mal. Quando você sabe no seu coração, eu fiz mal para este. Seria de dizer que me perdoe, meu irmão, eu falhei muito para ti. Esse aqui é o intervalo. Me perdoe, minha irmã, eu falhei para ti. Perdoe, minha esposa, eu falhei para ti. Perdoe, meu marido, eu falhei para ti. Perdoe, meus filhos, eu falhei para vocês. Perdoa, meu amigo, seja quem for. Este que é o tempo. Este que é o verdadeiro significado do Natal, da festa real. Sair livre, limpo, coração limpo. Mas as pessoas não. Carregam esses pecados de 2025, vai com ele até 2026. Depois diz que Deus teve graça e já me perdoou. Mentira. Eu repito, mentira, está se enganando. A Bíblia diz que se você diz que está se enganando por si mesmo, temos essas escrituras sagradas. Se engana-se a si mesmo. Porque Deus nos conhece. Porque existe uma vida dentro de você que deve ser esclarecida. Essa vida trouxe Deus. E ele diz que aquilo é errado, mas você nega. Veja, a deidade 94 disse: o mesmo Papai Noel, ou Christmas Cream, está por toda a nação. Quem era ele? Dou para ver que ele não é Jesus. Papai Noel não é Jesus. Nunca foi Jesus, nunca será. Ao contrário, posso dizer, eu e ele somos mesmos pecadores que precisamos dessa graça. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. Este velho Papai Natal, esse Papai Noé, Papai Cristo, Gring, não sei lá, os nomes de lá. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Nós adoramos isso e nem sabemos. Esquecemos do lugar de Jesus, estamos por os homens por à frente como fosse Jesus. Tudo atrapalhados. Escute aqui, meu querido irmão. E hoje isto fazemos em torno de adoração. Isto é correto? Está bem. Dizer às crianças, ou seja, o que for e que vocês quiserem fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado. É fácil cair. E tirar Cristo no lugar de Cristo, o homem entrou. E tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal. E o homem aceita Chris Green ao invés do verdadeiro Natal, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Tiramos. Você há de ver estátua que vai ser posto à frente é de Pai Natal, que é o Pai Noel, e o de Chris Green.
coisas que não existem nas Escrituras. Quer dizer, o homem ocupar no lugar de Deus. Tudo errado. Tudo errado. Disse, este dia seria o lugar de cumprir com os princípios de Cristo, que é o verdadeiro Natal. As crianças reconhecerem quem foi Deus, Jesus. Quem foi Jesus? E ele morreu para quem? A família. Naquela festa da família. Falar mais de Deus. Por isso que melhor não fazer do que fazer para depois ter problemas com Deus. Disse, eles ocuparam esses lugares dos homens, dizendo que é do lugar de Cristo, enquanto são os homens que estão lá. Disse, nenhum lugar para ele na estalagem. Não existe isso. Veja, se eu estava estudando sobre a mitologia e todos estes mitos, não há nada verdadeiro acerca do Natal. O Natal não é mencionado na Bíblia. E nunca adorarão o Natal de Cristo. Nunca iremos adorar. Deus não estabeleceu festividade dele. Não. Ao contrário, disse arrependei-vos. É o que Deus disse. Arrependei-vos. E disse que nunca adorará o Natal de Cristo. Não existe. Não havia tal coisa. Isso é um dogma da igreja romana. E não é mencionado. E não é um ensino cristão. Não há nenhuma escritura na Bíblia para sustentá-la. E nem existia há alguns centenas de anos depois do tempo da Bíblia. É somente um mito relacionado a Papai Noel e o mundo comercial. Viu o que está a dizer Deus? A coisa inteira é uma tremenda confusão. Sim. Como eu havia referenciado. Quantas pessoas estão chorando hoje? Quantas pessoas, eu digo com firmeza, só do dia 25, ainda estamos a esperar daqui a pouco, 1 de janeiro, outra festa, outra confusão, e temos que estar preparados, e outra confusão. Vão se bater, quer dizer, lutaram muito no dia 25, pedrejaram-se muito no dia 25, mataram-se, criaram-se problemas, se insultaram, criaram cheio de confusões. Mas mesmo assim, não estarão arrependidos. Dizer que estou arrependido, não dá eu fazer isto. Isso é errado. Não. Assim, vão preparar outras coisas. Outro até neste momento está dizendo, deve também no dia 1. No dia 1 eu vou mostrar. Você não vai mostrar nada. Você vai se mostrar sozinho. É Bíblia. Deus não tem nada a ver com essas coisas. Está aí. O Natal não é mencionado. De onde que veio? Disse, não há nenhuma escritura na Bíblia que sustenta isso. Não existe. É um mito só. Agora, vejamos só aqui, meus queridos irmãos. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. 88. E se vou está tão agradecido pelo Natal, não é para dizer eu dou ao Janes um presente e eles me dão o outro de volta, eu verei o que receberei amanhã. Porque você não abre o seu coração e vê o que tem ali. Descubra o que tem ali e aceite. Se achares vazio com apenas credos imaginativos. E cuidado do mundo, porque não pedir a Cristo para enchê-los esta noite, esta tarde ou esta manhã. Assim você pode ter o real significado do Natal. E é Cristo em você. O verdadeiro Natal é ter Cristo em você. Pedir perdão, etc. Escute ainda, continuando. Deus habitando no coração humano. Isso que se precisa. Este é o verdadeiro significado do Natal. Eu quero esta. Ora, se aceitarmos o presente que Deus nos prometeu, vida eterna, ao acreditar no Cristo e ao receber o Espírito Santo, se você não aceitou, gostaria você de aceitá-lo. O Deus real, o verdadeiro presente de Natal. Levante a sua mão e diga: Deus, faça-me eu ser o seu amado filho. E peço para que Deus mora na minha casa, mora na minha vida.
Veja, se você não recebe o presente do Natal, você zanga. Não vai zangar pouco, zanga mesmo, zangar. Zangar, a amizade acabou. Pessoa esse. Por que não me deu presente? Por que não me deu isto? Por que não me deu mais isto? Por que não me deu mais isto? Quer dizer, cristão é esse a comportar-se assim. Por que não me deu mais aquilo? Por que não me deu mais isso? Se ele não me dá, também não vou lhe dar. Eu vou esperar ter boas coisas para o Natal. Deus escreveu isso. A Bíblia fala disso. Aqui o profeta estava dizendo que é o tempo em que as pessoas se aborrecem mais. Em vez de trazer paz e alegria, quer dizer, fica mais chateado. Minha família nem me trouxe uma perna de galinha. Nem me trouxe também aquilo. Nem me trouxe nem pelo menos uma cabeça de galinha, não trouxe. Então essa família não presta, são golosos. Quer dizer, estão a levar problema onde não há problema. Entrar em confusões onde não poderia haver confusão. Por que ele não me ofereceu isso? Esse está mal comigo em 2026. Por que ele não me fez isso? Eu já não me compacto mais com ele. Irmão, irmã, minha filha, meu filho, minha família, meus amigos, seja quem for, pastores, ministros, pregadores, onde é que está escrito isso? Maldade em cima de maldade. Você já tem problema só por fazer, porque Deus não estabelece. Ainda quer trazer mais outros problemas. Disse que quando não recebe presente fica zangado. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia está nos dizendo que venha para a humildade. Humildemente venha. Até que você veja isso. Se estiveres em mim, Jesus disse, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserem. Seria dia de pedir. Deus me ajude, Deus me ajude, Deus nos ajude. Deus abençoe a minha família, abençoe meus trabalhos, meus negócios, tudo. Agradecer a Deus, chorando. Faça como Davi fazia. Depois de ele chorar tanto lá, saía, entrava na sua mesa, comia, festejava, tocava músicas, tudo, sentia-se bem, alegrando-se em Deus, reconhecendo que Deus está a dar recompensa do seu sacrifício. Mas hoje, do contrário, as pessoas se esqueceram disto, tiraram Deus do seu próprio lugar verdadeiro. Escute, os corações deveriam ser humildes nesse tempo. Nós precisamos de um verdadeiro Natal, um lugar de nascimento. Se você puder pensar que você não é nada, mas apenas um estábulo. Deus não ia para Siló ou Ramate, Gileade. Ele veio para um estábulo que estava poluído. E onde que ele nasceu? Quando você deixa Deus, você se torna e pensa em si mesmo que não é nada mais que um fedorento estábulo. Mas bem-vindo, abra as suas portas. Abra a sua porta para Cristo entrar em você. Quando estes grandes lugares de estalagens estão se desciando dele, abra suas portas das manjedoras de seu coração e deixe Jeová entrar e observe o que acontece, porque Ele é a palavra. Deixa-o entrar em você. O que nós precisamos hoje. Deixar Cristo entrar em você. Ladrão se arrepender. Dizer eu, 2026, eu quero ser um cristão. Por que não ser um pastor também? Como eu e você. Ladrão dizer eu quero Deus me ajudar próximo ano. Eu ser um pastor. Ser um diácono na igreja. Servir para Cristo. Prostitutas dizerem também nós queremos servir a Deus. Se arrepender. A Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados, esqueça isso que aconteceu no passado, siga à frente e olhe para frente e para a cruz, porque Deus já pagou os pecados cometidos por você e por nós. Disse que quando você pede perdão, não pode andar a recordar o que já passou. Se você viver recordando, está se enterrando cada vez mais. Mais problemas para você. Está comprometendo cada vez mais o seu futuro. Porque a sua vida vai viver sempre em pesadelos, em coisas que já está passado, já aconteceu, já passou, já não há mais, Deus já perdoou.
Se vier, a Bíblia diz que se vier outras pessoas, Satanás vir acusar a você, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo, você falhou aqui, falhou aqui. A Bíblia diz que deixe os acusadores virem, mas você creia que Jesus Cristo te perdoou na cruz. Disse, este aqui é o verdadeiro Natal que vai te salvar. É Deus falando isso. É as Escrituras Sagradas. Então, meus queridos irmãos, eu lhe convido, meu amigo, minha irmã, meu irmão, vamos festejar este Natal com um coração puro, sabendo que tudo que passou, passou. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Lembre e olhe para a cruz. Ele é o Salvador. Ele é Salvador todos os dias, Jesus Cristo. Ele é o Salvador para todo sempre, Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é curador. Ele é tudo para nós. Creia em Jesus Cristo. Vá à igreja, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos guardando, nos abraçando, nos dando a coragem e a vida, a paciência, a humildade, Senhor Deus. Encha-nos das suas bênçãos celestiais. Esteja com este povo, Senhor Deus, que está ouvindo a sua palavra. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, perdoe tudo quanto fizeram sem a sua vontade. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo em que tudo, Pai, está torcido, todas as coisas estão destruídas, todas as coisas estão ao contrário da Tua palavra. Mas pedimos a Sua misericórdia, Senhor Deus, que nos perdoe, nos dê força, poder de superar e vencermos a batalha até o dia da Sua vinda. Porque esta vida pertence ao Senhor. Nós temos um tempo determinado nesta terra. Um dia estaremos do outro lado, que não nos veremos mais, não festejaremos mais. Mas temos uma festa, temos dias que o Senhor preparou para toda a eternidade aos que creem na Tua palavra. Eu deixo tudo na Sua bendita mão, para a Tua glória e honra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos conceder.